Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização de muito tempo. Faz muito tempo que eu não comento sobre a Aeris, a Aeri3, a nossa empresa, maior empresa aqui da América Latina de fabricação de pás eólicas, tá? Sempre conectado aí com o setor de geração de energia, geração eólica especificamente. Então a gente vai comentar sobre ela. Seja muito bem-vindo aqui. As pautas serão, pessoal, quem é a Aeris, para quem não conhece, recém-chegada aí na Bolsa de Valores, então IPO recente. A gente vai computar aqui a história, os principais clientes, ela vive de contratos de médio e longo prazo, quão importantes esses contratos são, sem dúvida nenhuma, um pouquinho da cadeia de valor, tá? De insumos, aerogerador, e aí o parque eólico muito conectado ali com a parte de transmissão, a parte também de geração de energia, sem dúvida nenhuma, tá? Depois vamos para Brasil versus mercado externo, o que a empresa já fez de exportação, o que hoje, como está hoje os seus contratos, praticamente 100% brasileiros, né? Depois a sua alavancagem, um pouquinho do filme, pré-IPO, durante a IPO 2020, 21, 22, seu resultado financeiro é o que eu vou pegar aqui no calo. Depois, preço do valor patrimonial, o quão ruim é comprar um IPO, o quão difícil é comprar um IPO, pessoal, eu vou colocar de novo, né? Eu só invisto para longo prazo aqui pós 5 anos, não sei qual a regra de vocês, ou se vocês gostam de comprar IPO, deixem nos comentários aí, vamos discutir sobre isso. E por fim, tá, eu vejo aqui a análise gráfica da Aeri, tá? Após toda a derrocada, vamos falar sobre alvos, vamos falar sobre preço teto, vamos falar também sobre suportes aí abaixo dos 50 centavos, infelizmente. Beleza? Disclaimer na tela, pessoal, considere todos aqui que me acompanham a se inscreverem no canal. São 2 vídeos por dia aqui no Clube dos Dividendos. Eu, Bruno Mazzoni, analista CNPI, convido a todos. Então, se você gosta de Small Caps, apesar de ser Clube dos Dividendos, nós falamos também sobre Small Cap. Então, se você tem uma sugestão, deixe o comentário. Pessoal, vamos lá. Quem é a Aeris, né? Localizada no Nordeste. Então, a gente está falando de PC em Ceará. É a sua zona fabril que evoluiu muito. Hoje são 6 mil funcionários. É uma empresa que impacta aproximadamente, né? É uma empresa que impacta, sem dúvida nenhuma, a economia local, o PIB local. Então tem uma função importantíssima sobre o PIB ali, e o desenvolvimento econômico, a economia real na veia. Então é uma empresa que evoluiu bastante pós-IPO e que evoluiu bastante também na última década, graças a toda essa energia, né? Esse desenvolvimento de fontes renováveis e alternativas à hidrelétrica aqui no Brasil, eólica sendo a principal dela e a mais comercializável, né? A fotovoltaica, a solar, ainda tem alguns percalços para se materializar de maneira massificada. Já as pás eólicas não, essas estão de vento em popa aí, literalmente, tá? Sendo produzidas, tem o governo ajuda, né? Então há um incentivo fiscal bem grande. Então é uma indústria que tem muito potencial de curto prazo. No curto prazo me parece ser a mais certeira, tá? Enquanto a gente tem ainda pés atrás aí, e é uma discussão muito legal, é uma discussão muito bacana sobre energia nuclear, o que o mundo está acelerando é no vento. Tá? Por hora, a energia nuclear não está ali ganhando certa tração. Eu acho que são 2 energias renováveis aí interessantes para se olhar em termos de escalabilidade de investimento. Tanto a eólica quanto quem é do Urânio Futebol Clube, quem é do nuclear, tá? Pode se escalar essas 2. A eólica aqui no Brasil já está de maneira escalada, vamos assim dizer. Tá? A fotovoltaica, a energia solar ainda um pouco mais lenta, tá? Mas a Aeris, então, especificamente monoproduto, pás eólicas para a indústria de geração de energia, tá? E ela vai estar sempre conectada ali com grandes companhias, pessoal, também do setor, ou pelo menos ligada ao setor, como WEG, como a General Electric, como a Vestas, tá? Como a Siemens, Gamesa, tá? Por quê? Porque ela fecha contratos com essas companhias de prestação de serviço, óbvio, né? De fornecimento de pás. Tá? Então é sempre importante, a empresa é muito nova, né? Começou ali em 2010, tá? Foi conquistando os seus primeiros contratos então na última década. Tem como grande nome aí Siemens Gamesa, a Vestas, tá? Inclusive renovação em 2022 do contrato com a Vestas, isso foi importante. Sem dúvida nenhuma dá, tá? Um pouquinho mais de fluxo de caixa futuro para a companhia, ela que sempre reporta nos seus resultados a importância aí dos contratos de longo prazo. Tá? Recentemente também, em 2021, eu cheguei a publicar para vocês aqui que ela fechou, né, o contrato com a Siemens Gamesa. Tá? Então foi muito importante também, início do relacionamento cliente Siemens Gamesa, tá? A parte de energia renovável da Siemens.
Então, a gente sempre vai ter que olhar, pessoal, primeiro, para a tecnologia continuando de ponta, para manutenção em serviços. Essa faixa de receita que ela tem de manutenção em serviços tende a crescer. Então, eu falo que ela é uma empresa monoproduto, mas quanto mais ela aumenta e tem mais histórico de clientes, mais clientes atendidos, maior vai ser a receita com os serviços, em cima daquilo que ela já instalou, do que ela já produziu. Tá? Então, sim, é uma linha de receita que pode só aumentar. Tá certo? Grande contrato é com a dinamarquesa Vestas, sem dúvida nenhuma, tá? Mas a Siemens Gamesa recentemente também entrou e ajudou aí o fluxo de caixa, ou pelo menos a perspectiva do fluxo de caixa. Lançamento aqui, pessoal, em 2018, tá? Do programa Ventos Sem Fronteiras, deixa eu colocar aqui, é importante porque a empresa considera, está estudando em 2024, abrir uma filial, né, a desenvolver mais a parte dos Estados Unidos. A abertura da filial da Aeris Service nos Estados Unidos, ela que pretende também construir, né, está estudando aí uma fábrica para produção de pás eólicas, não só de serviços ali das pás que são exportadas. Tá? Ela que teve em um passado não muito longevo, porque tem 10 anos de idade somente, exportação. Tá? Foi pouca parte da receita, mas é uma companhia que já exportou sim. Então a gente vai estar de olho aí na AERE, pessoal, gerando valor aqui para essas companhias, né? Esse é o mercado dela, dos aerogeradores. Quem produz aerogeradora, ela vai estar produzindo aí a carcaça, a pá. Tá? Então nós temos a Vestas, a Nordex, essa Acciona, a General Electric, a Siemens Gamesa, tá? A WEG, todas elas interessadas aí nas pás que vão ser instaladas aí nos parques eólicos e que vão ser conectadas aí com as linhas de transmissão. Então, sim, sem dúvida nenhuma, é uma companhia monotemática que tem na sua receita de serviços um potencial de aumento simplesmente porque cada vez mais, né, ela tem um portfólio de clientes maior, uma produção de pás maiores e também vendidas, entregues maiores, e isso gera mais serviços. Tá? Então, a parte verdinha aqui da sua receita tende a crescer. Né? Em 2023 está em 6,2%. Tá? Então, é o maior patamar aí que nós temos desde a pandemia. O fato é que ela parou no quarto tri de 2022 de exportar, né? Praticamente não tem nenhuma receita relevante de exportação, que é a cinzinha. Tá? Então, abrir uma fábrica nos Estados Unidos pode ser estratégico em termos contábeis ali, fiscais, tá? E também de proximidade de mercado, já que lá eles têm aquele programa, né, de redução de inflação, e que conta muito com infraestrutura e transmissão de energia, geração de energia, e a energia eólica é uma delas, contempladas ali com também incentivos fiscais do governo Biden. Tá? Acho que é o Reduction Inflation Act, que seria ali o programa. Tá? Então a AERE pode surfar, caso decida de fato abrir uma fábrica nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, vai ser ali um atrativo aí de curto prazo, pelo menos. Grande risco, pessoal, é de repente a energia eólica daqui a 5, 10, 15 anos não ser mais a queridinha. Ou de fato, né, as pás eólicas a gente vai estudar cada vez mais, vai ficar cada vez mais familiarizado com os impactos que tem nos bairros, né, nas comunidades locais, né, porque faz barulho, e também com a longevidade das pás, se é uma indústria que precisa de renovação forte, né, rápida, sendo bacana para fabricação, ou se é uma indústria que, a pá dura pra caramba, então não é tão legal assim ser produtora, ser uma fabricante, porque você em algum momento vai ter uma diminuição muito grande da produção. Então é um mercado novo, esse já é um risco por si só, mas o fato de ser um IPO dobra o risco pelo menos. A alavancagem, pessoal, de certa maneira vem se controlando, tá? Mas já começa a ficar um pouquinho azeda, a gente está falando de uma alavancagem de 2,8 vezes, tá? Chegou a namorar o 3,2 vezes, dívida líquida EBITDA, voltou. Tá? Importante, foi bem importante. Lembrando que 2024 aqui não tem nenhuma amortização forte, relevante. Tá? 2025 e 2026 tem. Tá? Mais de $500 mil ali de amortização. Ela que tem um caixa hoje de 846. Então, assim, a estrutura de capital dela não está ainda na iminência, por exemplo, de falar assim, follow-on, debêntures. Não, vejo que ainda consegue, vamos ver se ela melhora um pouco o operacional para entregar lucro. Tá? E ela foi extremamente impactada aqui pela política monetária. Então vocês percebem que o resultado financeiro dela sai de 32 milhões
pré-pandemia, tá? Pré-IPO, para 404 milhões, tá? No segundo TRI. Acumulado aqui nos últimos 12 meses, perdão. Em 2022, tá? Ela fechou com 322 milhões e está acelerando, como a gente vê, né? Se ela continuar nessa toada, vai terminar o ano aí com aproximadamente 400 ou 400 mais milhões aí de resultado financeiro negativo. Isso, sem dúvida nenhuma, está impactando o resultado, pessoal. Ponto final, né? Não tem mágica aqui. Tá? A empresa não tem muitas alternativas aí para driblar o custo de capital elevado. Tá? Não é uma indústria que no Brasil, onde ela tem a sua praticamente totalidade de vendas recente, não é uma indústria no Brasil que está diminuindo, muito pelo contrário, está crescendo. Tá? Então, assim, é positivo do curtíssimo prazo a Aeris, eu vejo como positivo, pessoal, mas no médio e longo não seria holder, porque eu não tenho segurança que uma produtora de pá vai ter ali essa demanda extremamente robusta para os próximos 20 anos, vamos colocar assim. Tá? E talvez ela não seja também a única, a grande produtora, a fabricante, perdão, de pás na América Latina. Pode-se aparecer mais concorrentes ali. Então tem esses dois riscos aí, tecnológico, tá? E também de manutenção, se é uma indústria que é legal para o investidor, não muito legal para o cliente, ou se é mais legal para o cliente do que para o investidor. Eu tenho diversas dúvidas sobre a tese de investimentos da Aeris, mas o fato sobre a matemática, que é a parte contábil, pessoal, não há um risco ali gigantesco de você aparecer no jornal ali follow-on da Aeris. Se o mercado melhorar, a taxa de juros continuar caindo, certamente a empresa vai tentar, né? É praxe isso, a maneira mais barata das empresas de capital aberto se financiarem é follow-on, tá? Mas nesse momento, eu acho que os juros está impactando bastante a companhia. A indústria ainda eu vejo crescer bastante, então deve se recuperar e deve manter essa alavancagem em patamares não muito doces, mas também não exagerados, né? 3,5 para cima. É uma companhia, pessoal, que abriu o capital e foi negociar lá em 8 vezes PVP, monoproduto, tá? Indústria. Então assim, difícil, né? Hoje está negociando a 0,70, então começa a ficar já interessante. PVP de 0,70 tá legal, tá? IPO, pessoal, eu tenho sempre as cornetas, porque quem faz o IPO, na verdade, quem precifica o IPO é banco, tá? E banco quer sempre tirar um pouquinho a mais do que de fato vale. Então, IPO realmente para mim é no curto e médio prazo, para você que vai dispendiar um capital e quer ver retorno ali entre 2, tá, a 5 anos, o IPO tende a ser difícil para você, tende a ser ruim. Para os especuladores, o cara vai lá, gira o IPO, depois vende rapidinho, beleza. Agora, quem quer de fato entrar com uma grana pesada, esperando o retorno entre 2 a 5 anos, eu acho muito ruim, porque a precificação tem conflito de interesse do IPO. Claramente tem conflito de interesse. Não é o melhor preço para o investidor, é o melhor preço para o banco que está vendendo. Então, não gosto, tá? Mas enfim, vamos lá. Pessoal, ciclo de baixa da Aeris, para quem está na companhia, onde que é o próximo desconto, se o resultado do terceiro TRI agora for péssimo, tá? 42 centavos. É esse ciclo de baixa que eu estou de olho para vocês, tá? O pior resultado da companhia foi no segundo trimestre, tá? Então, assim, a tendência é que a gente, no segundo trimestre, o pior resultado aí vem sendo, né, em 2023. Então, a tendência é eu pegar aqui entre meio de 2022... tá? Para frente, como mais relevante. Quando eu olho para o volume, a gente tem aqui o fundo de 2022 como sendo o maior volume, tá? E eu também gostei desse mês aqui de setembro, tá? E os preços estão abaixo da mínima do mês de setembro. Então, assim, continuidade da queda para mim me parece super claro, tá? Eu vou trabalhar com 42 centavos como próximo alvo, ou seja, onde os preços tendem a parar e estabilizar, como foi aqui em dezembro. Tá? E o preço teto 1,11, 1,15, 1,19, pessoal. Então, tudo abaixo a desconto. Tá? E aí cada um vai fazer a sua arte. Quanto mais próximo, no meu ponto de vista, do 42 centavos, maior seria, por exemplo, o meu aporte para longo prazo. A empresa está negociando abaixo do patrimônio, bababá. Agora sim, está de fato descontada, tá? Via valuation. Então, o meu próximo alvo é 42 centavos. Quanto mais próximo, mais eu tentaria ali aumentar o meu aporte no mês específico. Então, aí você vai eu diluiria os meus aportes, então, com esse cenário, tendo preço teto limite de aporte 1,11, 1,15, 1,19 e o melhor compra para os próximos 3 meses, 42 centavos.
Certo, pessoal? Situação delicada. O mercado vira, né? Seu resultado financeiro começa a melhorar e é o que deve acontecer em 2024. Tá? Nós temos o preço teto aqui de 1,19, 1,15 e 1,11, mas o primeiro alvo, e um alvo tranquilo de ser conquistado pelos compradores, R$ 2,28. Certo, pessoal? Então, essa é a dinâmica. 42 centavos o desconto, aquela ordem mais robusta. Agora, como estamos negociando a 78 centavos, quanto mais se aproxima dos 42 no mês específico do seu aporte, eu tento comprar um pouquinho mais. Quanto mais se aproxima do 1,11, 1,15, menos. Basicamente isso. Tá? O meu cenário perfeito, ela pode, por exemplo, fazer isso aqui, né? Voltar para o 1,11 e ceder para os 42. Mas a tendência é de queda por hora, pessoal. Não tem nenhum tipo de movimento comprador, por isso que eu estou projetando essa queda aqui de 2022 para 2023, mas provavelmente vai ser conquistada em 2024. Beleza? Feito isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.